Aí tem todas as propriedades. Mas aí isso aqui é uma proposição, é um teorema, tá? Você tem que provar, eu peço até para você provar nas notas. Então, desta definição, não farei aqui, desta definição, dados x real e mn, agora, inteiros, dados x real e mn inteiros, tens o seguinte, x real asterisco, né? Porque potência com expoente inteiro é para x diferente de zero. Tem isso aqui, x elevado a m vezes x elevado a n, isso aqui, hein? X elevado a m mais n. X elevado a m dividido por x elevado a n é x elevado a m menos n. Aí resta o trabalho de provar isso aqui, mas eu deixo com você. E x elevado a m elevado a n é igual a quê? X elevado a m vezes n. E aí eu não preciso ter o cuidado de botar onde estiverem definidas as potências, porque eu estou pegando x já diferente de zero, vai estar sempre definido. Tá certo? Diga. Qual é a pergunta? Não, é porque eu achava que não tinha o valor de K igual a zero. Tá, porque é K maior que ou igual a zero. É que eu não tinha reparado no maior igual. Tá certo? Mas potência com expoente inteiro é para base não nula, tá? Não faz sentido, né? Você definir. Olha, daí, tá certo? Desta definição, da definição, tens. Quem é 2 elevado a menos 3? Quem é? 1 sobre 2A, que é quanto? 1/8. É da definição. Tá? Bem, feito isso, agora eu quero potência com expoente racional. Eu quero definir potência com expoente racional. 2 elevado a 3 meios, 2 elevado a 3 quartos, 2 elevado a menos 1 meio, e assim por diante. Potência com expoente racional. Mas para isso eu preciso, tá, definir raiz enésima. E a raiz enésima, ela é possível por causa de 2 resultados da matemática, 2 teoremas, cuja demonstração eu não darei aqui, vocês encontram a demonstração em papers, em trabalhos na internet, porque os análises matemáticas é um negócio mais fino. É que a primeira proposição é a seguinte, ó. Primeiro resultado matemático. Demonstração não há como eu dar aqui. Proposição. Proposição é o seguinte. Se x é um número real, tá certo? X é maior que ou igual a zero. Tá? E daqui por diante, eu não vou mais escrever. Vai ser a última vez que eu escrevo assim. Tá? Eu vou escrever assim. Se x é maior que ou igual a zero. A não ser que eu diga o contrário, x é um número real. Tá? Então, quando eu escrever se x é maior... O universo, é a história que eu falei. Qual é o universo dos conjuntos, do extratante de conjunto numérico do cálculo? Qual é? É o conjunto dos números reais. Falar em número, eu estou dentro do conjunto dos números reais. Se x é maior que ou igual a zero. E n é um número, pertence aos naturais. Se x é maior que ou igual a zero. N pertence aos naturais. E n é par. Então,
Então, existe um único número real y maior que ou igual a zero, tal que y elevado a n é x. Tá? Qualquer que seja o x real não negativo, há um único número real não negativo cuja enésima potência é x. Existe um único número real y maior que ou igual a zero, tal que y elevado a n é x. Por exemplo, o 9. Só há um número real não negativo cujo quadrado é 9. Quem é? 3. Tudo bem, menos 3 ao quadrado é 9. Então, existem dois números reais cujo quadrado é 9, mas só um deles é 9. Só existe um número real não negativo cujo quadrado é 9. É isso que está dizendo essa proposição. Entendido? Dado x maior que ou igual a zero e n natural par, há no conjunto dos números reais um único número real não negativo, tal que a enésima potência de um número real y negativo, tal que y elevado a n é x. Tá? Porque eu falei alguma besteira antes, falei alguma heresia antes, eu nem me lembro. O que eu quero dizer é isso, eu falei uma heresia, vai ficar no vídeo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: n natural par, x maior que ou igual a zero, há um único número real y não negativo, tal que y elevado a n é x. N par, tá certo? N par, x maior que ou igual a zero. Isso não é verdade para número negativo. Qual é o número real cujo quadrado é menos 4? Não há. Não há. Essa equação aqui, ó, x2 igual a menos 4, quem é a solução dela? A solução é vazio no meu universo, que é o conjunto dos números reais. Tá? Entendido? Aí daí sai a seguinte definição. E, por favor, preste atenção a essa definição. A definição ela é possível por causa desta proposição. Definição é o seguinte, vou colocar como azul, porque preto aqui é prova, não é prova de nada, tá proposição. Dado x maior que ou igual a zero e n natural, n um número natural par, e n natural par, a raiz enésima de x é o artigo definido, ó, é o número real, não negativo, cuja enésima potência é igual a x. Porque tem um, não tem? E só tem um. Então, por isso que eu uso o artigo definido. É o número real não negativo, cuja enésima potência é x. Sendo denotado por isso aqui. Então, daí desta definição, é bom que fique bem claro, desta definição, quem é a raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4, que eu denoto assim, simplesmente por isso. Quem é?
é 2. Não diga que menos 2 é raiz quadrada de 4. Não é. Menos 2 não é raiz quadrada de 4. Menos 2 ao quadrado, quanto é? 4. Mas por definição, porque essa definição é essa que é a definição na literatura matemática. Quem é a raiz quadrada de 4? É o número real não negativo, cujo quadrado é 4. Isso é questão de definição. Quem é a raiz quarta de 16? Quem é? 2. Quem é a raiz quarta de 81? Quem é? 3. Não é menos 3. Menos 3 à quarta dá quanto? 81. Tá? Entendido? Então, quando você resolver uma equação, se você for dar uma aula de matemática e resolver uma equação desse tipo para os meninos, não façam isso que eu vou fazer aqui, porque está errado. Ó, x ao quadrado menos 4 igual a 0. Isso é a equação. Isso aqui é 0, se somente se x ao quadrado é igual a 4. Que é se somente se. Aí tem gente que escreve assim: x ao quadrado, x igual a raiz de 4. Que é se somente se x é igual a mais ou menos 2. Isso aqui está errado. Porque raiz quadrada de 4 não é mais ou menos 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Então isso aqui, quando eu escrevo isso aqui está errado. Passo daqui para cá, está errado. Qual é a resposta? Qual é? Como é que se escreve? Não é assim. Como é que se escreve? Já passa daqui. Se x ao quadrado é 4, se somente se, x é quem? Mais ou menos raiz quadrada de 4. Porque a raiz quadrada de 4 só é uma. Quem é? 2. Então, x é quem? Mais ou menos 2. Aí isso está correto. Mas do jeito que estava, conceitualmente está erradíssimo. Aqui já foi para essa ímpares também, né? Não. Não. Ímpar tem raiz ímpar de número negativo. Tá? Entendido? Então isso aqui está correto. O que estava antes está errado. Tá? Pronto. Então, quem é a raiz quadrada de... Aí você tem uma outra definição importante. Definição. Dado x real, se você pegar um número x real, o módulo de x é o número real denotado por quê? Por isso aqui e dado por. Quem é o módulo de x? Por definição, isso é definição. É x se o x é maior ou igual a 0. E é menos x se o x é menor que 0. Então, daí sai, tá certo? Sai. Quem é o módulo de 2? É 2. Quem é o módulo de menos 3? Quem é? É 3. Quem é o módulo de 1 menos raiz quadrada de 2? Raiz quadrada de 2 é maior do que 1. Então, 1 menos raiz de 2 é um número negativo. Portanto, isso é o quê? Menos 1 menos raiz de 2, que é quanto? Raiz de 2 menos 1. E se você combinar essa definição com essa, você tem o seguinte. Isso você não pode esquecer. Isso você não pode esquecer. Definição da raiz enésima, tá? Definição da raiz enésima. Então, além disso que foi feito,
dado x real e n natural par tens. Quem é a raiz enésima de x elevado a n? Bem, x elevado a n, se o x é real e n é par, x elevado a n é não negativo, certo? Começa, como n é par, x é real, x elevado a n é não negativo, é maior que ou igual a zero, não pode ser negativo. Então eu posso calcular a raiz enésima de x elevado a n. Tem uma definição para a raiz enésima de x elevado a n. Mas quem é a raiz enésima de x elevado a n? É o número real não negativo, cuja enésima potência é x elevado a n. Então, quem é isso? O módulo de x. Não escrevam que é x, é o módulo de x. Por quê? Pois, quem é o módulo de x elevado a n? É a mesma coisa que x elevado a n. Claro que é. Tá? Entendido? Então, você não pode chegar, por exemplo, ó, quem é a raiz sexta de menos 2 a sexta? Tá claro, ó. Aí é a raiz sexta de quanto é menos 2 a sexta? 64. E raiz sexta de 64? 2. Porque é o único número real não negativo cuja sexta potência é 64. Entendido? Raiz quarta de menos 2 a quarta. Quem é? É o módulo de menos 2, que é 2. Cuidado. Tá? Tá bom? Tá? A definição é isso aí, né? O quê? A definição ali, né? O quê? Não, isso é propriedade. Isso é propriedade. Por quê? Por causa da definição de raiz enésima. Eu não posso colocar x aqui, porque senão se eu dissesse que era x, eu estaria dizendo para você que a raiz sexta de menos 2 a sexta é menos 2. E não é. É o módulo de menos 2, que tem que dar 2. Tem que ser um número real não negativo. Quem é a raiz sexta disso aqui? Não importa o que está aqui dentro. Desde que faça sentido a raiz sexta. Não importa o número não negativo que esteja aqui dentro. Menos 2 a sexta é não negativo. Raiz sexta desse número é o número real não negativo, cuja sexta potência é menos 2 a sexta. Quem é? 2. Tá certo? Questão de definição. Tá? Deixa eu aproveitar aqui para escrever o seguinte, ó. Agora, essa propriedade ela fica assim, para ganhar tempo. Se x é real, n é natural e n é ímpar, e n é ímpar, n é ímpar, então existe um único número real y. Existe um único número real tal que é y elevado a n a x. A proposição fica assim. Se o x é real e n é ímpar, então aí não tem restrição, tá? Existe um único número real y tal que y elevado a n a x. A restrição tem quando o número x é não negativo e o expoente é par. Mas aqui não. Aí, dado x real, e n natural o quê? Ímpar. Dado x real e n natural ímpar, a raiz enésima de x é o número real, aí não tem essa história de não negativo, porque vai existir sempre a raiz, é o número real cuja enésima potência é x, sendo também denotado por raiz enésima de x. Por quê? Por causa desta proposição aqui. Ou seja, desta definição você tem raiz cúbica de menos 8. Quem é? Só há um número real cujo cubo é
Raiz cúbica de menos 8, que é assim, né? Só há um número real cuja terceira potência é menos 8. Qual é? Menos 2. Tá? Raiz cúbica de menos 27. Raiz cúbica de 27. 3. E assim por diante. Tá certo? Raiz cúbica de 5. Eu sei que tem. Esse teorema diz que tem. Quem é? Bem, existe. Tá? Assim como existe a raiz cúbica de menos 5. Existe. Não seria um número irracional? Né? Não seria um número irracional, não? É irracional. Mas nisso não fere a proposição, porque dado x real, n natural, n ímpar, então existe um único número real, y, tal que y elevado a n é x. Entendido? Tá certo? Tá bom? E agora vem as propriedades. T na potência, ó. T na potência, tá? O fato é o seguinte, ó. Raiz enésima de x é y, se somente se o quê? Essa definição, que é y elevado a n é igual a x, tá certo? Onde fizer sentido as potências, tá? Claro, se o x é não negativo, isso aqui só faz sentido se o n é par. Agora, se o n é ímpar, faz sentido qualquer x real, mas continua valendo isso. Raiz enésima de x é y, e somente se y elevado a n é x. Então, você tem as seguintes propriedades, ó. Definida a potência, tá? Vou apagar aqui. De fato, vou apagar tudo e vou colocar as propriedades. Então, não esqueça a definição. A definição ela é consequência de uma proposição. A definição da raiz enésima é consequência de uma proposição que é demonstrada. Tem a demonstração aí na literatura, vocês encontram até os papers, os trabalhos na internet que demonstram isso, mas é coisa de análise, tá? Não é argumento de cálculo, não. Agora, vamos às proposições. Primeira proposição, porque o meu objetivo é o quê? É definir potência com expoente racional. Então, com esse intuito, eu tenho a seguinte proposição. Se x é um número positivo, tá? X é um número positivo.